Olá a todos, bem-vindos à videoaula de hoje. Como eu falei aqui no canal, eu prometi que ia fazer algumas videoaulas que são vídeos mais longos e mais técnicos, voltados para o pessoal de Fórmula SAE e talvez Baja, não sei, se talvez for útil. Mas a primeira aula, vocês já viram aí, foi sobre dinâmica longitudinal. Para quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha aqui no lista de reprodução que vocês vão achar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cálculo de redução de marcha. Para que a gente precisa de uma caixa de marcha, quantas marchas a gente tem que ter, como a gente faz para calcular cada uma, quais são as forças de resistência e por aí vai. O meu objetivo no final dessa aula é pegar uma curva de torque de um carro que a gente vai escolher como exemplo, colocar uma velocidade máxima como meta para a gente e desenvolver os cálculos de relação de marcha para que esse carro atinja a velocidade que a gente quer, cumprindo algumas exigências que a gente vai estabelecer. Então vamos começar? Bom, antes de mais nada, vamos fazer só uma revisão rapidinha sobre o que a gente viu na aula passada de dinâmica. Isso daqui não tem a ver com dinâmica, mas também cuida da parte longitudinal do carro. Então, só para vocês saberem, na aula passada a gente aprendeu, na verdade, uma estimativa das forças e dos momentos que o carro gera no movimento de aceleração e de frenagem. A gente viu qual é esse efeito da posição do centro de massa e da altura sobre a transferência dinâmica de peso, que também foi um ponto que eu expliquei lá. A gente calculou os limites físicos de aderência e de descolamento, que é o que vai acontecer primeiro. Você vai travar sua roda ou sua roda vai perder o contato com o chão durante a frenagem ou a aceleração. A gente deu uma olhada também na distribuição de forças de frenagem, que é quanto de força eu preciso aplicar em cada roda para que a minha frenagem seja otimizada. E também a gente deu uma olhadinha em ABS, um conceito básico, como se comporta a força na roda, como o ABS atua de uma forma bem tranquila de se entender. Bom, dito isso, vamos para o conteúdo dessa aula. Vou começar com uma biografia. A minha ideia é sempre que eu for postar uma aula para vocês, me basear num livro. Porque, por mais que eu tenha alguma experiência, eu não acho correto eu chegar para vocês e dizer: eu estou usando essa equação porque eu acho que é certo e porque é isso. Então, sempre que eu tiver uma videoaula dessa, eu vou procurar um livro para me referenciar. E todas as equações, todas as definições, vocês podem ir lá e dar uma olhada nesse livro para vocês provarem que não fui eu que falei. Quem falou isso é uma pessoa que entende muito mais do que eu desse assunto. Então, eu estou usando o Automotive Transmissions Fundamentals, que é do Neuheimer. Eu usei esse livro durante o meu bacharelado, uma matéria que eu fiz. Cara, eu acho esse livro, para mim, o melhor dessa área de transmissões, porque ele é muito, como eu vou dizer, ele é muito abrangente, ele fala de vários conceitos da transmissão, te dá exemplos práticos de uso, não é aquilo, eu preciso de uma constante X e o valor eu estou usando esse daqui. Eles não, o valor da constante X normalmente é entre A e B por motivos tais e tais e tais. E ele também tem uma didática muito boa, cara. É muito fácil de você entender o que ele está querendo passar para você. Por mais que seja um livro de certa forma antigo, eu acho que o conteúdo dele ainda está bem atual e eu recomendo que, caso vocês venham desenvolver alguma coisa nessa área de transmissões, deem uma olhada nesse livro aí do Neuheimer. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nos objetivos dessa aula. O que eu espero que vocês aprendam hoje? O primeiro deles é a gente vai tratar o motor como um sistema simples. A entrada é a posição do seu acelerador e a saída é o torque que ele está te fornecendo. Nesse caso, a gente nem vai usar tanto assim o motor, a gente vai usar mais a curva de torque e a curva de potência do motor para fazer os nossos cálculos. O que a gente também vai aprender são alguns conceitos simples de mapa de motor. Principalmente a curva de torque, que não chega a ser um mapa, mas também o mapa de consumo específico de combustível, que vai ser importante quando você for desenvolver lá suas relações de marcha, dependendo dos objetivos que você tem para o seu carro. Outra coisa importante também é explicar qual é a função da caixa de câmbio. Por que a gente precisa de marchas num carro? O que, na verdade, agora com esses carros elétricos que estão vindo, você não vai precisar mais ter várias marchas. E quais são os conceitos básicos? Como eu calculo cada relação, primeira, segunda, terceira marcha, por aí vai. Outra coisa também, vai ter um exercício onde eu vou mostrar para vocês como eu calculei essas marchas. Eu não vou, como na aula passada, fica muito no teórico. Eu vou pegar um carro, vou dizer, o meu objetivo para esse carro é esse e começar a calcular essas relações de marcha aqui dentro da aula para vocês verem como é, terem um exemplo prático disso.
Dito isso, vamos para o exemplo que eu estou preparando hoje. Na verdade, o carro que a gente vai trabalhar, eu escolhi uma BMW 530i, que é gasolina, ano 2018, e eu procurei alguns dados sobre ela na internet. Então, basicamente, ela tem 252 cavalos de potência. Lógico, para quem acompanha aqui o canal, 252 é a potência máxima numa dada rotação. Vocês sabem que, para quem já viu os vídeos, é claro, esse 252 não é segurado por toda a faixa de rotação e depois vocês vão entender por quê. Torque dela, 35,7 kgfm, ou 350 e poucos Nm, que é a unidade do sistema internacional. Velocidade máxima, 250, não por ser o máximo que esse conjunto de motor e câmbio consegue entregar, mas por ser uma limitação eletrônica da BMW. Por motivo de segurança, eles limitaram o carro a 250 por eletrônica, não por performance dele, ele pode mais. A massa dele, 1.540 kg, isso também é importante quando a gente for fazer alguns cálculos depois. E ele usa pneus diferentes na frente e atrás. Como esse é um carro de tração traseira e eu estou calculando a caixa de marcha que vai levar a tração para as rodas de trás, o importante para mim são esses pneus traseiros aqui, 275/40R18. Se você não sabe o que significa, dá uma olhadinha no vídeo de pneu que eu fiz. Eu vou deixar até um link aqui para ajudar, para saber como decifrar esse código aí. Mas vamos em frente. Aqui é só a fonte da onde eu achei esse conteúdo, vocês podem acessar também e dar uma olhadinha lá. E como eu falei para vocês, a potência e o torque que a BMW divulga são a potência e o torque máximos. E para você calcular as relações de marcha, você precisa da curva de torque e da curva de potência inteira. Porque, como eu já falei para vocês, elas variam de acordo com a rotação. Então, eu também dei mais uma andada aí no Google e achei a curva de torque desse carro. A fonte está aqui, é o site da Dastec. Eles vendem um produto que promete melhorar o desempenho do seu motor por tuning do software de injeção eletrônica. Tem duas curvas aqui, a vermelha e a azul, o antes e o depois, né, e tal. Não vamos discutir o produto, mas para a gente importante é essa curva vermelha aqui, que é a curva original de torque do carro, que eles mediram lá no dinamômetro deles. Aqui a gente tem alguns pontos. E eu acho legal desse site que tem várias curvas de torque de carro e de moto lá. Então, se vocês quiserem praticar, vocês podem entrar lá, baixar, tem curva de potência também, pegar esses pontos e fazer todos os cálculos que eu estou fazendo aqui com qualquer carro, com qualquer moto que vocês quiserem. Então, isso daqui eu estou mostrando para vocês só da onde eu peguei os meus dados de curva de torque. Então, essa é a saída de torque que o motor do carro vai te dar. Para a gente saber o quão grande ou quão pequena precisa ser a nossa redução, a gente precisa entender um pouquinho sobre as forças de resistência que o carro enfrenta. Então, a primeira delas é a resistência à inércia. Não a inércia do carro, a força de resistência de inércia. Que, bom, acho que nesse ponto da história todo mundo sabe que um corpo que está parado tende a ficar parado e um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Então, logo assim que você sai com o seu carro da posição estática, na velocidade zero, ele tem uma força de inércia muito grande para vencer. Aqui a gente tem a fórmula lá também tirada do livro, que essa força devido à inércia rotacional das partes do carro, ela é um fator lambda, que eu vou explicar depois o que é, vezes a massa do carro, vezes a aceleração que você quer imprimir no carro. Ou seja, se você arranca mais forte ou mais devagar, obviamente a sua resistência devido à inércia vai ser maior ou menor. A próxima força também é bastante conhecida de vocês desde o ensino médio lá, que é a resistência de rampa, famoso mg seno θ, que a gente aprende na escola. Quando você está subindo um plano inclinado, uma componente do peso do seu carro tende a empurrar ele para trás, de volta para o plano, ou seja, para você descer. Então essas duas forças elas são muito importantes para a gente calcular a primeira marcha do carro. A próxima força é a resistência ao rolamento. Por que é importante considerar essa força? Porque é, de certa forma, uma perda que o seu pneu vai ter em relação ao solo. É uma força que ela é calculada de forma bastante experimental, mas dentro do possível eu vou tentar explicar de onde vêm esses coeficientes aí. E ela também é, de certa forma, constante, ou seja, não é algo que vai aumentar drasticamente com a velocidade ou com a inclinação e por aí vai. A próxima força que eu queria falar é determinante para a velocidade final do seu carro, que é o arrasto, ou a resistência aerodinâmica. Quando você está em primeira, segunda marcha, sei lá, 20, 30, 40 km por hora, a magnitude dessa força é muito baixa,
de forma que você possa, para efeitos de performance, simplesmente esquecer dela. Então, bem rapidinho, eu acho que a gente aprende isso na escola também, mas eu não me lembro porque eu já saí da escola há muito tempo. A força de arrasto, ou FD de drag, é dada por metade dessa constante ρ, que é a densidade do ar, ou a densidade do fluido em que você está calculando o arrasto, no nosso caso é ar, porque o carro está imerso em ar, vezes um Cx, que é um coeficiente de arrasto do carro. Isso é tirado de maneira experimental, em túnel de vento, CFD e tal, mas também é fornecido pela BMW, você consegue achar essa informação aí pela internet, vezes AF, que é a área frontal do carro, que também é uma constante, e a única variável que a gente tem é esse V ao quadrado aqui, que é a velocidade do carro em relação ao ar em metros por segundo. O que quer dizer uma velocidade do carro em relação ao ar? Ah, eu estou a 200 km por hora. Essa minha velocidade é 200? Ou 200 km por hora em metros por segundo? Não. Se você tiver um vento contra, esse vento vai ser somado à velocidade do seu carro. Óbvio que um vento contra vai contribuir com mais arrasto para você. E essa força, como eu falei, é determinante para a velocidade final do carro, para determinar a relação da sua última marcha. E ela cresce com o quadrado da velocidade. Ou seja, quando você tiver 150, 200 km por hora, essa força predominantemente vai ser quem vai limitar a sua velocidade. Ela vai ser muito maior do que todas as outras forças que eu já listei até agora para uma velocidade mais alta. Agora que vocês já sabem qual é a saída de torque do motor, já sabem quais são as forças de resistência que o carro tem que vencer, vamos para a pergunta de $1 milhão da aula agora. Por que eu preciso de uma caixa de câmbio? Vamos imaginar que seu carro está parado num lugar plano e quer começar a se mexer. Se ele está parado, não tem força de rampa, a força de resistência ao rolamento, como eu falei, é bem pequena, ela é mais interessante quando você está calculando o consumo de combustível, e a aerodinâmica também é nada, porque você está parado e você vai se movimentar e durante algum tempo você vai continuar se movimentando em velocidade muito baixa. Para isso, vocês já sabem que a força determinante é aquela que tem a ver com a resistência à inércia, e eu fiz umas continhas rapidinhas aqui, ó, tirando aquela fórmula do livro, F vezes lambda, massa do veículo, aceleração. O lambda, eu coloquei 1.3, eu vou explicar para vocês já por quê. A massa do veículo a gente já sabe que são 1.540 kg. Esse A 1.96 aqui é porque eu considerei que o meu carro ia sair da inércia com uma aceleração de 0,2 G. Se a gente considerar que o carro consegue acelerar até 1 G, 0,2 é 20% da aceleração que ele tem disponível. Então, é uma aceleração bem fraquinha, ou seja, só para ele sair da inércia mesmo. Para a gente ter uma base e entender por que a gente precisa dar uma caixa de marcha. Então, calculando aqui a inércia para 0,2 G, eu tenho uma força de aproximadamente 4 kN para vencer, só para tirar o carro da inércia. E se a gente converter isso em torque, torque é uma força vezes um raio. Eu estou usando aqui esse 0,34, que é o raio dinâmico da roda de trás. Se você pegar lá na tabelinha que tem no Neuheimer também, você vai ver que para esse pneu que a BMW está usando, o raio dinâmico é esse daqui, 0,34 metros. Que na verdade, quando o carro está em cima do pneu, esse pneu é deformado. Então você não pode usar o raio inteiro da roda, você tem que usar esse raio dinâmico. Enfim, vamos lá para o que interessa. A gente tem que vencer um torque de 1.360 Nm, só para o carro sair da estática, só para ele sair do 0 km por hora. E como a gente viu lá na curva do motor, ou também nos dados que a BMW entrega, o torque máximo disponível desse carro é 350 Nm. Ou seja, o torque que eu tenho que vencer para sair da inércia é muito maior do que o torque que eu tenho disponível no meu motor. E para isso eu preciso da caixa de marcha. A caixa de marcha vai me dar um par de engrenagens que vai multiplicar esse torque do motor. Em contrapartida, ele vai desmultiplicar, digamos assim, a velocidade máxima, ou seja, você ganha torque e perde velocidade, mas em compensação eu vou conseguir sair da minha inércia, eu vou conseguir me mexer. Da onde eu tirei esse coeficiente de inércia aqui de 1.3? Essa tabelinha aqui que tem no Neuheimer, essa figurinha aqui, ela mostra mais ou menos a sua redução para a primeira, segunda, terceira, quarta marcha, reduções típicas que se usam, e pensem que isso é a relação de marcha vezes também a relação do diferencial, porque o diferencial ele também atua como uma marcha adicional, né? Ele pega a sua caixa lá, a relação, e multiplica mais uma constante em cima. Então, ele diz aqui que para a primeira marcha, normalmente você tem uma multiplicação de torque de 12 a 15 vezes, e esse valor de inércia fica entre 1.3 e 1.4. Ou seja, a gente está mais ou menos aqui, e esse é o valor que a gente precisaria. Ou seja,
No final das contas, a sua relação de primeira marcha vezes o diferencial deve dar algo em torno de 12,15 e ela deve ser capaz, pelo menos, de ser maior do que esses 1.360 Nm aqui, para você conseguir mexer o seu carro decentemente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar alguma coisa aqui no meio, entre 12 e 15, pegar um 13 aqui, e multiplicar esse meu torque máximo, eu vou ter 350 vezes 13, 4.550. Ou seja, com uma relação de primeira marcha típica, eu tenho muito mais torque do que eu preciso para tirar o meu carro do movimento. Então, esse é o motivo pelo qual a gente precisa de uma caixa de marcha. Você precisa multiplicar esse torque do seu motor para você conseguir vencer essas forças, a inércia, o arrasto e por aí vai. Então, agora que você já sabe para que a gente precisa de uma caixa de marcha, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre como a gente define essas relações. Quais são os critérios que você usa para isso. Porque varia muito de projeto para projeto. Você pode ter um carro que foca num consumo de combustível maior. Você pode ter um carro que foca numa aceleração maior. Então, agora que vocês já sabem por que a gente precisa de uma caixa de marcha, eu queria dar um passo à frente e explicar para vocês como é que a gente determina quantas marchas a gente vai ter e qual é a relação de cada uma. Vamos começar pela primeira marcha, então. Ela deve ser calculada de forma ao carro vencer essa resistência de inércia e também vencer uma resistência de rampa que é pré-estabelecida no seu projeto. Ah, Rafael, como é que eu vou saber o quão íngreme é a rampa que eu vou encontrar? Eu não conheço, o mundo é muito grande e por aí vai. No livro tem uma tabelinha lá, esse Qmax aqui é o percentual de rampa, né? Se você tem uma rampa, no caso aqui, de 15%, quer dizer que para cada 100 metros que você anda para frente, você sobe 15. Então você tem uma subida de 15%. Se a gente olhar nossa tabelinha, a gente vê aqui que dificilmente a gente vai encontrar uma rampa maior do que 26%. Então, quando a gente for fazer o nosso exercício lá, eu já vou considerar que a primeira marcha do meu carro, ela vai ter que ter a capacidade de fazer com que o carro suba uma rampa de 30% com uma aceleração que eu vou definir depois. Óbvio, não 0.2G, mas uma aceleração bastante maior. Então, a gente definiu a nossa primeira marcha e agora a gente precisa definir a nossa última marcha. Não interessa qual seja, quinta, sexta, sétima, oitava, por aí vai. A quinta marcha ela é definida de forma que o carro atinja a velocidade final desejada. Ou seja, vamos supor que eu tenho um carro de 6 marchas e eu quero que ele tenha uma velocidade final de 250 km por hora. Eu vou definir essa minha última marcha, a sexta, de forma que a curva de resistência seja igual ao torque quando eu tiver a 250 km por hora. Então, para você definir sua caixa de marcha, você precisa sempre da sua primeira e da última marcha, que vão te dar a capacidade de aceleração do carro em rampa e saindo da inércia e a velocidade final que você deseja atingir. Existe um caso específico também que a gente faz uma coisa que se chama overdrive, que, vamos supor, você pode ter um câmbio de 8 marchas, mas a velocidade final do seu carro ser atingida em sétima. Essa oitava marcha é uma marcha que você vai usar para economia de combustível. Você não vai atingir a velocidade final nela, porque vai ser uma redução tal de que a curva de torque vai ser vencida pela resistência muito antes, mas você vai acabar caindo num ponto em que o seu carro está consumindo muito pouco combustível. Como se estiver numa estrada, por exemplo, sei lá, 100, 120 por hora, você pode usar esse recurso do overdrive para manter o seu motor na rotação bem baixa, na mesma velocidade de 100, 120 por hora, e ter um consumo de combustível menor como consequência disso. No nosso caso aqui a gente não vai usar overdrive, mas aí vocês já fiquem sabendo que isso existe. E caso vocês queiram aprender um pouco, dá uma olhada nesse livro aí que eu recomendei. Outra coisa que eu queria dizer também é que é um pouco difícil essa relação aí de você saber o quanto que eu vou ter de velocidade para o motor e tal. Mas no livro também tem uma equaçãozinha que ele relaciona a velocidade em RPM com a velocidade máxima que você quer. Então, o seu IA, que a gente chama, né, que é a redução da última marcha, vai ser 3.6, que é a conversão de metros para segundo e km por hora, vezes π sobre 30, que é a conversão de radiano entre radiano e RPM, vezes o seu raio dinâmico da roda, sobre a velocidade máxima que você quer em quilômetro. Basicamente, aqui você tem radiano por segundo, vezes o raio você vai ter metro por segundo, vezes 3,6 km por hora. Então, essa relação de marcha vai ser nada mais, nada menos que a relação em quilômetros por hora, digamos assim, entre a rotação do seu motor e a velocidade do seu carro. E aí você calcula a sua última marcha. Dado que a gente tem a primeira e a última marcha, as outras marchas elas são calculadas segundo métodos pré-estabelecidos. Então, a quantidade de marchas que você vai ter na sua caixa é uma variável de projeto. Você tem que falar, eu quero ter 6 marchas, eu quero ter 5 marchas.
sabendo que quanto mais marchas você tiver, menor vai ser esse gap de rotação que você vai ter quando trocar de uma marcha para outra, mas, obviamente, maior vai ser o número de trocas de marcha até você chegar na última. Então, isso é uma premissa de projeto que você tem que pré-estabelecer como engenheiro. Como eu falei para vocês, as marchas do meio, qualquer coisa, vamos supor que a gente tem a caixa de 6 marchas, qualquer coisa entre a segunda e a quinta marcha vai ser calculada com métodos que já existem. Mas voltando aqui à nossa última marcha, que vai ser a nossa determinante de velocidade final, existem basicamente 3 possibilidades para você projetar ela. A primeira é o projeto ótimo, a segunda, projeto de subrrotação, e a terceira, projeto de sobre-rotação. Eu vou explicar cada um desses para vocês agora no próximo slide. Então eu vou botar para vocês um gráfico aqui com as 3 possibilidades que a gente pode ter. Vamos começar falando da curva verde, que é o projeto ótimo. No projeto ótimo, você consegue ter uma otimização da sua curva de potência. O que isso quer dizer? Você vai ter certeza que a sua potência máxima foi utilizada para o seu carro gerar performance. Por isso, a curva cruza exatamente aqui no ponto de potência máxima. Outra coisa, como eu falei, é que você vai ter uma maior velocidade final. Então, se você olhar no ponto aqui, é onde ele está mais longe no eixo da velocidade. Esse pontinho laranja aqui, ele está depois dos outros dois. Já no projeto de sobre-rotação, acontece alguma coisa um pouco diferente. Existem vantagens e desvantagens, como eu falei. Na hora de você projetar sua caixa de marcha, você vai optar pelo que é melhor para o seu carro. Mas aqui, primeiro, você tem uma redução final maior do que o projeto ótimo. Se a gente olhar aqui, 3.25 para 3.7, que é essa curva vermelha aqui. Segundo, você tem uma maior capacidade de aceleração. Na curva de sobre-rotação, quer dizer que a sua curva de resistência cruza a curva de potência depois do ponto de potência máxima. Por isso a gente chama de sobre-rotação. Apesar da vantagem dessa maior capacidade de aceleração, tem um problema que a sua velocidade final é menor, como eu já mostrei no projeto ótimo, e também você tem um maior consumo de combustível em relação ao projeto ótimo. Normalmente, quem usa esse tipo de câmbio são carros de corrida ou carros que têm que ter uma performance maior em detrimento do consumo de combustível. Dito isso, vamos passar para a curva azul aqui, que por exclusão é subrrotação e que naturalmente vocês devem supor que esse ponto laranja está aqui antes do ponto de potência máxima, então por isso é uma subrrotação. Para que se aplica esse tipo de projeto? Antes de mais nada, você tem uma redução final menor. Se você comparar aqui, 3.2 para 2.7. Segunda coisa é que você tem uma menor capacidade de aceleração. Por quê? Aqui você passa pelo ponto de potência máxima, aqui você passa pelo ponto de potência máxima, e aqui não. Então, se você olhar meio que a sua reserva, vamos pegar um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse ponto laranja aqui, que é o ponto onde ele iguala com subrrotação. A minha reserva de potência aqui é 0, porque a minha potência consumida, a minha potência fornecida é igual. Se eu olhar o projeto ótimo, eu tenho uma reserva maior nesse ponto. Se eu olhar o projeto subrrotação, eu tenho uma outra reserva nesse ponto. Ou seja, normalmente você tem uma capacidade de aceleração menor pelo fato de quase sempre, ou durante toda a sua curva, a sua reserva de potência ser menor. No caso do sobre-rotação, por exemplo, como ela está acima de todo mundo aqui, a reserva de potência é muito maior, por isso você consegue acelerar mais forte. Mas voltando aqui, o terceiro ponto negativo desse approach é que, como eu falei, dos 3 é o que entrega a menor velocidade final. Em compensação, você tem um consumo de combustível menor também. Então, o que você tem que pensar quando estiver desenvolvendo uma caixa de marcha? Eu quero otimizar minha curva de potência? Eu vou para o projeto ótimo. Eu preciso de performance? Eu vou para a sobre-rotação. Eu quero fazer talvez um overdrive? Ou eu quero um consumo de combustível maior? Subrrotação. Então, você tem entre esses 3 approaches para escolher. Se você estiver projetando, por exemplo, um carro de Fórmula SAE e estiver num approach mais de performance, de velocidade, eu indicaria o projeto de sobre-rotação. Aí você vai falar para mim, tá bom, Rafael, eu entendi que essa curva vermelha aqui ela tem uma sobra de potência maior em relação às outras, então eu acelero mais. E essa curva azul ela tem uma sobra menor. Mas como que eu entendo que eu vou ter um consumo menor de combustível escolhendo um câmbio de subrrotação? É o que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Isso aqui, para quem não conhece, é um mapa de consumo específico. Você tem um consumo de combustível aqui em gramas por quilowatt-hora. Se a gente olhar essa curva preta aqui, é uma curva de torque do nosso motor, quanto que ele está fornecendo. E essas curvas coloridas são tanto de combustível que ele está consumindo, esse tal consumo específico aqui. É óbvio que nem todo tempo você vai estar com o torque máximo do motor. Você pode estar com meio pé no acelerador, você pode estar nem acelerando. Então, para uma rotação, por exemplo, 3.000 RPM, você pode ter desde 0 torque, que é tipo, não estou colocando o pé no motor, estou em ponto morto, ou você pode ter torque máximo, eu estou com um acelerador 100% e estou pedindo o máximo do meu carro. Então, se eu pegar um câmbio que me dá uma sobre-rotação, eu vou estar trocando de marcha em alguma coisa nessa faixa aqui de rotação do carro, entre 6 e 7.000, digo no máximo. Vamos botar aí uns 5.500
que é o ponto que eu vou trocar de marcha, eu vou estar em algum lugar por aqui, ou nessa curva verde. E o meu consumo específico nessa região vai ser por volta de 275 gramas por quilowatt. Se eu optar por um projeto de subrrotação, esse fato da minha marcha ter uma redução diferente vai implicar que a curva de resistência toque a curva de torque mais ou menos aqui, mais para trás. Porque você está alterando a redução de marcha do seu carro. Se você cair aqui, nessa área, vamos supor, a 3.000 RPM, na última marcha eu tenho a minha velocidade final, tenho um overdrive, por exemplo. Você vai estar em algum ponto aqui consumindo 250 gramas por quilowatt. Ou seja, sobre rotação, eu estou em algum lugar por aqui, consumindo muito e numa velocidade muito alta. Subrrotação, eu estou em algum lugar aqui, consumindo pouco e numa velocidade mais baixa do que o projeto de sobrerrotação. Bom, espero que vocês tenham entendido esse trade-off entre uma velocidade e uma aceleração maiores ou um consumo de combustível mais otimizado. Dito isso, temos a primeira marcha calculada, temos a última marcha calculada em algum dos 3 projetos aí. A gente precisa saber como a gente calcula as marchas do meio, e é isso que eu vou explicar agora no próximo slide. Para as relações intermediárias, existem basicamente 2 métodos aí que a gente pode usar. O primeiro é o geométrico, que não é muito comum em carros de rua, ele é mais usado em veículos de carga, tipo caminhão, porque caminhão normalmente tem uma quantidade de marchas muito maior do que um carro de rua. Então, se você for calcular o concorrente, não faria muito sentido, o projeto da caixa ficaria muito complexo. No método geométrico, você tem uma distribuição homogênea entre as marchas. Cada uma delas tem mais ou menos a mesma importância, digamos assim. Eu não vou falar muito sobre esse método aqui, porque não é o objetivo dessa aula. A gente não está desenvolvendo caminhão, mas se vocês quiserem, mais uma vez, podem dar uma olhadinha lá no livro que eu recomendei, porque tem tudo lá explicadinho. Vamos partir para o método que a gente vai usar para carro de passeio ou de corrida, que é o progressivo. Esse método, cara, como o próprio nome já diz, ele tem um passo progressivo que prioriza a aceleração em marchas baixas e prioriza a velocidade final em marchas mais altas, ou seja, primeira, segunda, terceira vão ser marchas que vão te dar mais força, mais aceleração para o carro, mais reação. Quarta, quinta e sexta, por exemplo, seriam marchas que vão te dar um progresso maior em velocidade. Para calcular essas relações intermediárias, o autor do livro lá precisa de algumas variáveis que a gente vai estabelecer agora. A primeira delas é o N, que é a marcha atual que você está, a marcha N. A segunda é o Z, que é quantas marchas você tem, ou a última marcha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200. O IGTOT, que ele chama, né, que é a razão geral das reduções. O que isso quer dizer? A razão entre a minha primeira marcha e a minha última marcha. Isso vai me dar o IG total. E vai ser importante depois quando eu for calcular todas as marchas pelo método aí. Outra coisa que a gente precisa são da definição de 2 constantes, φ1 e φ2, que são respectivamente o valor base e o fator de progressão que você vai ter de uma marcha para outra. No livro, ele calcula uma dessas constantes e estima a outra. Existem valores lá que ele define para você, até para as duas, na verdade, mas ele usa essa fórmula aqui do φ1 em função do φ2. O Z a gente conhece, o IG total a gente conhece e o φ2 a gente vai estimar de acordo com a tabela que está lá no livro. Dado que você já tem essas 2 constantes, e lembrando que a gente já calculou a primeira marcha e a última marcha, a gente pode pegar esses 4 valores e jogar nessa equação aqui, que também está listado lá no livro, e descobrir qual vai ser a minha marcha atual. A minha marcha atual, vamos dizer que eu queira calcular a minha segunda marcha. Vai ser I2 aqui, né, a minha relação, vai ser igual a IZ, que é a relação de última marcha, vamos dizer que seja a sexta, vezes esse φ1 elevado a Z menos N. Z vai ser 6, que é o meu campo de 6 marchas, e N vai ser a marcha que eu estou, que é 2. E aqui é a mesma coisa, você completa. Z é 6, N2, blá blá blá. E no final, quando você resolver essa coisa gigantesca toda, você vai ter alguma coisa que é 2,5, não sei, que vai ser a sua redução de segunda marcha. Então, olha só que legal, agora a gente já está completo. A gente sabe calcular a primeira marcha, a gente sabe calcular a última, e com essas 3 formulinhas aqui, a gente consegue calcular todas as marchas que estão entre elas. Não importa se o meu câmbio tem 25 marchas, com essas equações você consegue calcular todas as intermediárias. E agora a gente pode partir para uma série de conceitos que vão precisar que você já tenha esse câmbio todo projetado. E o primeiro deles seria a hipérbole de tração. O que isso quer dizer? Eu vou botar um gráfico aqui para vocês, onde a gente tem tração, aqui em newtons, e tem a velocidade do carro, metros por segundo, quilômetros por hora, como vocês quiserem. Isso é uma análise que a gente faz para saber como está distribuída as marchas do carro. Se você pegar a primeira marcha, por exemplo, você vai ter uma redução muito grande, ou seja, você vai ter uma capacidade trativa muito alta, ou seja, a sua aceleração também vai ter um valor muito alto, mas a sua velocidade final vai ser algo em torno desse ponto aqui, vai ser mais baixa. Isso vai sendo progressivamente, porque a gente escolheu o método progressivo, até chegar na última marcha, onde a sua capacidade trativa é muito baixa, ou seja,
você não consegue acelerar muito forte, mas a sua velocidade final é muito alta. Aqui, se eu botar para vocês, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. E se vocês verem, como eu falei, como o próprio nome do método diz, progressivamente a sua curva de tração vai sendo achatada e a sua capacidade de velocidade vai sendo estendida, digamos assim. Então essa é uma análise que a gente tem para ver do qual o potencial trativo que o seu carro tem em cada marcha. Vocês devem ter notado que sempre quando a gente fala de caixas, vocês devem ter percebido que durante a aula toda eu estou sempre falando sobre tração e sobre velocidade. Então a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês, a próxima análise, é o mapa de velocidade. Aqui, se eu botar o gráfico para vocês, a gente tem a velocidade do carro em km por hora e a rotação. Aqui a gente tem também uma curva para cada marcha, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O que esse gráfico diz para você? Ele é meio que um mapa que te diz para cada rotação do seu motor, em cada marcha, qual é a velocidade final que você vai atingir. Então, aqui na primeira marcha, por exemplo, a velocidade final é bem baixa. E na última marcha, a velocidade final de fato é a velocidade final do seu carro. Isso serve também para você ter uma noção do quão progressivo é o seu método progressivo, digamos assim. De acordo com o passo que você escolhe para as marchas, essas curvas aqui elas vão se afastar ou se aproximar mais. Dito isso, a próxima análise que eu queria fazer é a análise das curvas de resistência do seu motor. Ou seja, eu vou plotar aqui para vocês verem torque em Nm, essa curva azul que seria o torque máximo do seu carro, ou seja, para qualquer situação você vai ter algum ponto igual ou menor do que essa curva. E essas curvas aqui em tons de amarelo até o vermelho são as curvas de resistência para cada marcha. Ou seja, se eu pegar a resistência e converter num torque que o motor está sentindo, eu vou ter essas curvas aí coloridas. Para a primeira marcha, a gente já sabe que ela é bem menor e que ela é praticamente constante. A gente pode olhar aqui, ó, vamos considerar que o nosso carro está numa área plana, não está subindo. A única resistência que ele vai ter em primeira marcha é a resistência de inércia, quando você estiver acelerando, que depois vai sumir, e a resistência ao rolamento, vai ser a que vai prevalecer aí. O arrasto aqui em primeira marcha, como eu já falei, é muito pequeno. Para a segunda marcha, você tem um pouco mais de arrasto, e a resistência ao rolamento continua constante, e aqui a inércia já é quase nada também. O que vai acontecendo da segunda para a terceira, para a quarta e para a quinta marcha, é que essas forças secundárias para a velocidade, inércia, resistência ao rolamento, rampa, elas vão se tornando menos importantes em relação ao arrasto. E como a gente sabe, o arrasto cresce com o quadrado da velocidade. Por isso que a gente vê essa curva aqui com a cara de parábola. Então, de quarta para quinta marcha tem esse salto gigantesco aqui, pelo fato de você estar numa velocidade muito maior com o seu carro e do arrasto fazer uma diferença muito maior para uma velocidade mais alta. E assim como a gente viu na curva de potência, quando essa curva de resistência aqui toca a curva de torque, é o ponto em que eu vou ter a minha rotação máxima do meu motor e a minha velocidade máxima do carro. Beleza? Então vamos lá, recapitulando mais uma vez. A gente aprendeu como calcular a primeira marcha, a gente aprendeu como calcular a última marcha, a gente aprendeu a calcular as marchas do meio, fizemos análise trativa, análise de velocidades e as curvas de resistência. Agora que eu vou propor para vocês é a gente fazer um exercíciozinho, que eu acho bem legal ter essa parte prática, com os seguintes objetivos. O primeiro dele, o veículo tem que ser capaz de subir uma rampa com inclinação de 30% saindo da inércia. 30% seria aquela rampa mais alta do que a mais alta que a gente viu no livro. O segundo ponto é o seguinte, a gente sabe que o carro é limitado eletronicamente a 250 por hora. Eu vou esquecer isso, eu vou ignorar, e eu vou desenvolver uma caixa de marcha para que a gente consiga chegar a 300 km por hora com esse carro. Terceiro objetivo, na verdade é uma premissa de projeto, eu quero que o meu câmbio tenha 7 marchas para frente. E a última coisa que eu queria definir é não pelo fato de eu querer economizar combustível, mas pela característica da curva de potência que vocês vão ver depois, o meu câmbio vai ser um projeto de subrotação, ou seja, eu vou atingir a velocidade máxima antes do ponto de potência máxima, ok? Uma outra coisa que eu queria falar também é que normalmente quando vocês estão na faculdade, vocês usam MATLAB ou vocês usam Maple, algum software de matemática para fazer resolução de equação ou para fazer plot, por aí vai. Eu tomei uma decisão de usar Python, que é uma linguagem de programação voltada para essa parte científica. Python é muito bom para matemática também. Com o argumento do seguinte, uma licença de MATLAB é cara pra caramba, uma licença de Maple é cara pra caramba, e nem toda universidade no Brasil tem acesso a esses softwares. Então, além do fato do Python ser bastante parecido com o MATLAB, se você entende um pouquinho de MATLAB, você vai conseguir fazer essa conversão fácil. Eu resolvi usar o Python pelo fato de ele ser gratuito, de eu ter esse recurso interativo do notebook para usar, que eu vou mostrar para vocês, e de eu poder disponibilizar isso gratuitamente para qualquer um de vocês usar aí nos seus projetos e não precisar pagar licença, não precisa nada. Eu vou deixar aqui claro que
toda essa folha de cálculo vai estar disponível de forma gratuita e eu não quero ganhar nada com isso. Vamos partir para o Python então. Bom, então vamos começar aqui com os cálculos, eu vou rodar. Boa parte deles, ou na verdade todos eles, já vão ter resposta embaixo, porque obviamente eu cheguei todos os cálculos antes de fazer essa aula para vocês, para ter certeza que a gente não perder tempo debugando Python. Então vamos lá, aqui é só uma definição. Esse primeiro bloco aqui de comandos é só a inclusão de bibliotecas que eu venha a precisar no futuro. É programação, não é matemática ainda. E aqui eu estou definindo algumas constantes, a massa do carro, raio dinâmico e a gravidade. Também é importante saber a gravidade, né? Então vamos lá. Bom, aqui nesses próximos blocos, eu coloquei o link de onde eu achei a curva de torque do carro, lá da Dastex, vocês também tem isso no PowerPoint. Mas só para informar, mais uma vez, que eu não tirei essa curva da minha cabeça, que ela foi uma curva medida. Então, vou rodar aqui. Estou definindo dois arrays em Python. Aqui são as rotações a cada 500 RPM. E o outro são os pontos de torque que eles mediram lá no dinamômetro. Então, só para a gente ter uma curva de torque por rotação. E aqui são algumas constantes que eu separei, né, para converter de RPM para radiano por segundo e de radiano por segundo para RPM. Também tem um site que eu achei na Wikipedia, eu procurei rapidinho lá para ver como é que faz a conversão que eu não sabia de cabeça. E aqui, então, finalmente, a gente tem um vetor de rotação em radiano por segundo, que nada mais é do que esse vetor aqui de rotação aquisitado vezes essa constante de conversão. Então, vamos rodar aqui. A gente tem que sempre rodar esses bloquinhos, mesmo que já tenha resposta, tem que rodar, porque senão a variável não vai para o sistema do Python. Então, mesmo que vocês peguem esse arquivo aqui, comecem a rodar lá do começo, porque senão vai dar problema. Ele não vai reconhecer as variáveis. Aqui é o cálculo da potência, que é o torque vezes a rotação em radiano por segundo. Estamos falando aí de SI, Sistema Internacional. Mas, se você é um engenheiro de carro, esquece potência em watt. Potência em watt é coisa de garoto novo. Potência pra gente é cavalo, é HP, é PS. Então, estou convertendo aqui, para a gente ter uma curva de torque em HP. E estou plotando aqui as duas curvas. Aqui tem um códigozinho que só lê eles e bota a legendinha. É um plot básico, igual você faria no MATLAB. Então aqui a gente tem a curva de torque, que é igual ao que a gente já viu nos slides. E novo é a curva de potência que está aqui. E aqui a gente chega no ponto de eu explicar para vocês por que eu escolhi uma caixa de sub-rotação, mesmo querendo alguma performance. A curva de potência, até onde eles mediram, só cresce e aqui ela dá uma estabilizada. Então, teoricamente, eu não conheço meu ponto de potência máximo. Ou então, se forçar uma barra muito grande, ele vai ser aqui em 6.000 RPM. E aí eu acabei fixando que o ponto em que eu queria atingir a velocidade máxima seria 5.500 RPM, que é esse daqui. Ele é menor do que esse daqui em potência, então, portanto, eu tenho uma caixa de sub-rotação. Então, eu não escolhi sobre-rotação porque eu não tenho ponto de potência máxima, e não tenho um ponto menor que ele depois. Então, meio que acabou as minhas opções por aí. Então, para frente, vamos lá. Aqui eu vou calcular aquela força de inércia para vencer a inércia rotacional, né? O lambda 1.3. Eu não vou usar mais 0.2G, eu vou usar 0.6G, porque é uma aceleração que eu considero razoável o carro conseguir sair arrancando com 0.6G, sendo que o seu limite de aderência normalmente é 1. Aqui eu tenho a fórmula, lambda, massa do veículo vezes aceleração, e depois eu só imprimo a força. Eu vou rodar aqui mais uma vez, mas o resultado vocês já viram. A minha força de inércia é por volta de 12 kN, 11.7 kN que eu preciso para tirar o carro da inércia. Isso num terreno plano, sem contar a rampa. Próximo bloquinho está aqui, ó, resistência ao rolamento. Esse FR aqui de 001 eu tirei da tabela do livro. GR, na verdade, é a carga que o carro tem, né? A carga que as rodas têm no solo, que nada mais é do que a massa do carro. Se a gente considerar que um carro desse não vai ter downforce expressivo, digamos assim. E aqui a fórmula, né? Que é o fator vezes a carga. Como eu falei para vocês, a resistência ao rolamento não é tão relevante para a performance do carro, em termos de velocidade, em termos de torque. Vocês podem ver que enquanto a força de inércia precisa de 12 kN quase para ser vencida, a resistência ao rolamento é 15 N, é tipo quase 1000 vezes menor. Então, essa força aqui ela é mais relevante num futuro aí quando você for estimar ou quando você for melhorar o consumo de combustível, por exemplo. O próximo passo aqui é a aerodinâmica. Eu tenho aqui a coeficiente, né, de arrasto, CX. Isso daqui, se eu não me engano, eu peguei no mesmo site que eu peguei as outras informações do carro. A mesma coisa para a área frontal. E densidade do ar também é uma constante que a gente conhece.
Esse próximo passo aqui, eu só criei um vetor, né, o linspace, que é uma ferramenta do Python ou do NumPy, que vai de 0 a 90 e tem 91 pontos. Ou seja, obviamente eu tenho que usar uma velocidade de metros por segundo, porque a gente tem que fazer conta no sistema internacional, senão vai dar problema. E aqui eu criei um vetor com 91 posições de 0 até 90, ou seja, de 0 metros por segundo até 90 metros por segundo. Só para a gente ter uma noção aí. E aqui eu aplico a fórmula FD, que é drag, é meio, ρ, coeficiente de drag, área frontal, velocidade ao quadrado. Existe um jeito mais elegante de você fazer esse quadrado aí no Python, mas eu fiz assim porque eu não sou programador, eu sou um engenheiro de carro, vocês me compreendam aí. E aí no final eu ploto aqui, ó, nesse bloquinho, figure, plot, blá blá blá, a velocidade em km por hora e aqui a força de arrasto em Newton. Ou seja, daí a gente já consegue ver que quando a gente está 300 por hora, a gente tem uma força constante segurando o nosso carro de quase 2,5 kN. Ou seja, em altas velocidades, a força determinante para parar o seu carro, para não deixar ele aumentar a velocidade ainda mais, é o downforce, que vai crescendo aqui com o quadrado da velocidade. Vocês podem ver essa parábola aqui no gráfico. Então, beleza. A próxima é a resistência de rampa. Análogo ao que eu fiz com o downforce, eu criei um vetorzinho aqui de space de 0, isso daqui é π, na verdade, sobre 2, ou seja, π sobre 2, 90 graus. E aqui só sem números dentro. Mas, basicamente, a força de rampa é o mg seno θ. Aquela força famosa lá do plano inclinado que a gente aprende na escola. Sendo que esse θ é essa variável aqui que eu criei, o linspace, só para a gente ver como ela varia. É óbvio que eu estou plotando o gráfico até 90 graus, mas ninguém considera subir uma rampa de 90 graus. 90 graus é uma parede. Mas é só para efeito de vocês verem mais ou menos como a coisa funciona. Bom, agora que a gente já calculou todas as resistências possíveis, a gente vai partir para a definição da primeira marcha. Como eu falei, o veículo deve superar uma rampa de 30% partindo da inércia, com aquela aceleração de 0,6 g, que nem eu falei para vocês. Ou seja, é um projeto que não é conservador. Eu diria que é um projeto bastante bom já. Você considerar essa rampa muito grande, maior do que a rampa que a gente tem notícia, com uma aceleração de 0,6 g, que seria 60% da aceleração máxima do carro. Isso se ele fosse 4x4. Como é tração traseira, se pá, ele nem consegue chegar a 1 G acelerando só com as rodas de trás. Então vamos lá. Estou colocando aqui todas as resistências. Ó. O FA, que é a força de aclive, 30% dá mais ou menos 17 graus de inclinação. Então estou calculando essa força para 17 graus, é uma constante. E aqui no meu F1, que seria a minha força da primeira marcha, a força que eu tenho que vencer, eu estou incluindo a inércia que a gente calculou lá atrás, para 0,6 G, a resistência ao rolamento e a força de aclive. Ah, Rafael, por que você não considera a aerodinâmica? Mais uma vez, se eu estou saindo com o carro, eu poderia colocar ele aqui, mas a diferença que ele ia dar perto da força de inércia, que é kN, seria nada. E aqui eu vou calcular então Ti1, que seria o torque de primeira marcha, né? Ou o torque que o seu motor está sentindo de resistência, que ele precisa vencer para sair. Então, se eu rodar aqui, a gente sabe que a nossa resistência inteira é 16,2 kN, ou seja, subiu um pouquinho em relação àquele valor lá de cima, que era, deixa eu ver aqui, quase 12 kN. A gente ganhou 4 kN aí de resistência por causa da rampa. E o nosso torque de resistência, que agora é o importante para definir a primeira marcha, 5,5 kN, ou 5.500 Nm. Como é que eu defino agora a minha primeira marcha? Eu defini essa variável Tmax aqui como sendo o torque máximo do carro, que é, vamos ver quanto é que está aqui, 391,6 Nm. E nada, tem maior aqui ainda. 393,2. Esse é o torque maior que o meu motor consegue me entregar. Então vamos lá, voltando aqui onde a gente estava. Como é que eu decido, ou como é que eu calculo a minha primeira redução de marcha? Se eu preciso de 5.500 Nm de torque e eu tenho 390 disponível, 392, eu tenho que multiplicar a minha primeira marcha, eu tenho que multiplicar o meu torque justamente por essa razão, entre o torque que eu preciso e o torque máximo que eu consigo chegar. Quantas vezes o meu torque que eu preciso, o meu torque de resistência, for maior do que o torque que eu tenho, vai ser a minha redução de marcha. Ou seja, eu tenho aqui a minha I total, que é primeira marcha e diferencial juntos, que o diferencial também é uma redução constante,
vai ser igual a T1, que é o torque que eu tenho resistente em primeira marcha, sobre o torque máximo do meu motor. E aí eu vou ter uma relação de N vezes. Aqui, imprimindo, relação mínima para a primeira marcha, 14,01 para 1, no caso. E se a gente voltar lá naquele slide que a gente viu do livro, a primeira marcha normalmente fica entre 12 e 15. Então, se a gente achou um valor de 14, está dentro aí da normalidade de um carro de passeio. Outra coisa é que eu falei, essa redução, ela é redução de primeira marcha mais o diferencial. Não existe um cálculo para o diferencial, normalmente, ou pelo menos eu não conheço. Normalmente você define o diferencial numa grandeza que seja, digamos assim, aceitável para você construir. Então eu defini o meu diferencial aqui como 3 para 1, a redução dele, está aqui ID, é a redução do diferencial, 3.0. E aí a minha primeira marcha é essa redução total de 14, dividido pela redução do diferencial. E aí, como vocês já viram aqui, a minha relação de primeira marcha de verdade, o meu par lá, vai ser 4.67 para 1. Ou seja, até aqui eu já defini qual é a minha relação diferencial e qual é a minha primeira marcha para eu subir essa rampa de 30% com uma aceleração de 0.6 G saindo da inércia. Então agora a gente vai partir para o segundo ponto, que é definir a última marcha. Eu escrevi algumas coisinhas aqui, ó. Vamos lá. Para esse caso, a inércia passa a ser insignificante, pois o carro já está em movimento. Essa força de reação inércia rotacional, ela tem a ver com a sua aceleração. Quando você está em última marcha, já perto da velocidade final, a sua aceleração é muito baixa. Então a resistência inercial também é muito baixa. Então a gente pode esquecer isso por enquanto. Outra coisa é que, meio que por convenção, você nunca vai projetar o seu carro para ter uma velocidade máxima em rampa. O seu carro tem velocidade máxima em pista plana. Então você também não precisa considerar para a última marcha a força de rampa. E por último, a resistência ao rolamento também é desprezível, porque ela é da ordem de 15 newtons. A gente está falando de um arrasto da ordem de kN e uma força de resistência ao rolamento da ordem de newton. Então você não precisa considerar essa força perante a grandeza que você tem do arrasto. E aí, como eu coloquei aqui, a principal força a ser considerada é o arrasto. Como é que a gente define a quinta marcha? Se vocês lembrarem lá do slide, tem uma formulinha que está na página 106 do livro, eu coloquei até aqui para vocês não esquecerem depois, que relaciona a velocidade do seu motor em RPM com a sua velocidade final que você deseja ter e te dá uma redução de marcha. Ou, na verdade, o cálculo, se eu não me engano, é entre a rotação e redução de marcha. Mas, enfim, dê uma olhada lá e você vai acabar chegando naquela razão que eu falei. Ó. A RPM que eu quero, 5.500. É a rotação em que eu quero atingir a minha velocidade máxima. A velocidade máxima em quilômetros, a gente já definiu lá no slide, 300 km por hora. E aqui aquela continha, 3.6, né, conversão de metros por segundo para km por hora. Pi sobre 30, velocidade em RPM, raio dinâmico, velocidade máxima. Lá, ele te dá a redução de marcha inteira, então a gente já precisa dividir isso pelo diferencial. E aí a gente vai chegar na nossa redução de sétima marcha lá, que eu defini que vai ser a minha última. Mais uma vez, é interessante para mim plotar esse torque resistente, que no caso é o torque que o arrasto vai gerar. Como é que eu ploto esse torque resistente? A força de arrasto a gente já calculou, isso daqui, ó, meio, ρ, coeficiente de atrito, área frontal, velocidade ao quadrado. Isso vai me dar alguma coisa em newtons. Multiplicando pelo raio dinâmico da roda, isso vai me dar alguma coisa em newton metro. Ou seja, eu tenho um torque de resistência. O que eu fiz aqui foi dividir esse torque de resistência pela redução de sétima marcha vezes o diferencial. Na verdade, assim, a gente sempre fala que a marcha e o diferencial, eles multiplicam o torque do motor. Mas é meio que uma via de duas mãos, né? Se o torque do motor vezes essa constante tem que ser igual ao torque resistente, logo o torque do motor é o torque resistente sobre essa constante de redução. Então por isso que eu tenho essa equação aqui, que nada mais é do que a força aerodinâmica vezes o raio dinâmico da roda dividido pela redução de marcha, que vai dar esse up aí no torque do seu motor. Junto com isso, eu plotei aqui a velocidade lá que a gente vai ter, que é a velocidade do carro sobre o raio, que vai me dar uma parada em radianos por segundo, e aí eu converto de radianos por segundo para RPM. Então, isso daqui eu estou convertendo a velocidade linear do carro em RPM do motor. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui eu dividi pela redução de marcha, porque eu estou multiplicando o meu torque do motor, então eu divido o meu torque resistente. Com a velocidade é o contrário. Se eu estou multiplicando o torque do motor, eu estou dividindo a velocidade do motor.
Logo, então, eu preciso multiplicar aqui para saber. Então, vamos lá. Qual seria a minha potência resistente? Potência, eu já falei, acho que 200 milhões de vezes para vocês nos meus vídeos. É uma força, que está aqui, ó, arrasta, vezes uma velocidade, que está aqui, ó, velocidade do carro em metros por segundo. E aí, para a gente converter para HP também, a gente tem aquela constantezinha lá que muda essa potência que eu vou ter em watt para cavalos, ou para HP, ou PS, ou como vocês quiserem. Então, vamos lá. Vou plotar algumas curvas aqui. Primeiro, curva de torque, está aqui azulzinho, ó, torque do motor. Laranja, torque resistente. E aqui a gente tem a rotação, de 2.000 até 6.000. Se vocês verem, ó, ele está cruzando bem aqui, ó, por volta dos 5.500 mesmo que a gente falou, tá vendo? 5.000 está aqui, 6.000, ele está cruzando um pouquinho depois dos 5.500. E aí, como a gente falou que ia fazer uma caixa focada em subrrotação, está aqui a prova disso. Ó. Os mesmos por volta de 5.500 cruzando aqui, antes do ponto de potência máxima do motor, que teoricamente é aqui em 6.000. A gente não sabe o que acontece para lá dessa curva. Mas enfim, ótimo, já definimos a nossa relação de marcha, já vimos que está tudo batendo direitinho, as curvas de resistência estão batendo com as curvas de torque onde tem que bater, e potência. Então, vamos comprovar agora que a gente calculou essa redução de forma correta. Como que a gente faz isso? Aqui, ó, velocidade máxima que a gente vai atingir na hora seria aquela mesma conta ao contrário. A velocidade máxima é RPM, vezes a conversão de RPM para radiano por segundo, vezes o raio dinâmico, ou seja, radiano por segundo vezes metro, metro por segundo, vezes 3,6, a gente vai ter alguma coisa em quilômetros por hora. E aí a gente divide pela redução de marcha. Aqui eu botei só um printzinho, né, para dizer qual é a redução de sétima marcha, e aqui qual é a velocidade em qual RPM. Então, ó, a nossa sétima marcha vai ter uma relação de 0,78 para 1, considerando aquele diferencial de 3. E a velocidade máxima, 5.500 RPM, vai ser 300,15 km por hora. Então, bom, já definimos a primeira marcha e já definimos a última. O que a gente tem que fazer agora? Definir as marchas do meio. Vamos rolar aqui mais um pouquinho, ó, definindo as marchas pelo método progressivo. O que a gente precisa? Vamos lá ver se a gente lembra. Voltando aqui, vocês vão ver um resultado. Número de marchas, Z igual a 7. Aqui eu estou inicializando uma listazinha só para ter tudo zeradinho, para a gente não ter problema com o índice depois, que o Python reclama pra caramba dessas coisas. E aqui é o tal do Overall Gear Ratio, que é a relação final de marcha, que é a sua primeira marcha sobre a sua última. A constante Φ2 eu escolhi 1.0. Se vocês quiserem brincar com outros valores, dá uma olhadinha no livro, ele varia acho que de 1 até 1.3, 1.4, se eu não me engano. Mas qualquer valor nessa faixa é uma coisa aceitável, só vai aumentar ou diminuir o passo, né? Aqui estou usando esse div aqui, que é só para armazenar aquele divisor lá daquela conta, que leva em consideração a relação final e tal, aquela raiz quadrada, né? Que está bem aqui. Isso daqui seria aquela raiz quadrada, power, z a menos 1, da relação final sobre o div. E aqui eu vou fazer um for, que vai calcular as 7 marchas para mim. Por que eu fiz de 1 a 8? Porque o Python, ele começa do zero, como acho que toda linguagem de programação. Então eu quero começar do 1, só para ter esse controle de 1 até 7, né? E aí aqui eu escrevo n-1, ou seja, o meu vetor começa do zero, mas o meu índice está sempre batendo com a marcha que eu estou por causa dessa equação aqui, que precisa do n como valor atual da sua marcha. Então não é legal você começar do zero, porque você não tem marcha zero. Enfim, isso é só uma artimanha aí para ficar bonitinho pra gente. Vou rodar aqui e ele vai calcular todas as 7 marchas para mim. Ou na verdade, ó, eu não defini a primeira marcha como constante aqui, eu calculei com a conta e deu exatamente o que a gente tinha calculado lá, tá vendo? 4,67 para 1. Se a gente voltar lá em cima, aqui, ó, cadê? 4,67 para 1. Ótimo. Quer dizer que o método está batendo com o que a gente tinha calculado. Se a gente for para a última marcha, ó, vamos voltar aqui, 0,78 para 1. E é verdade, 0,78 para 1, está aqui. Essas marchas aqui intermediárias foram as que foram calculadas pelo método progressivo. Então a gente tem aqui, ó, as marchas primeiras aqui priorizando uma aceleração e as últimas marchas priorizando uma velocidade final. O que eu vou fazer agora é mais ilustração, né? A conta mesmo, a sua caixa foi projetada aqui. Aqui você consegue chegar lá e mandar fabricar a sua caixa de marcha. Qual é o único porém? Você tem que atentar para essas reduções, porque na matemática é tudo muito bonito, tudo funciona muito bem.
Mas você tem que lembrar lá, se vocês não têm essa sacada, dá uma olhadinha no vídeo de caixa de marchas que eu fiz. Todas essas reduções de marcha são feitas por pares de engrenagem. Então você tem que desenvolver esses pares de engrenagem de uma forma que o raio delas sempre seja constante. Porque se você tiver um par de engrenagem muito grande na primeira marcha e um par de engrenagem muito pequeno na quinta marcha, por exemplo, eles não vão conseguir se tocar, porque todas essas engrenagens estão presas a dois eixos que têm uma distância constante entre eles. Então, a matemática acabou aqui, é muito bonita, mas você tem que observar, né, para você ter essas relações de marcha sempre com um raio constante lá das duas engrenagens. Ou seja, um raio que mantenha esses dois eixos sempre paralelos, senão você não vai conseguir encostar ou uma engrenagem vai ficar maior do que a outra. Mas isso é um problema mecânico e não da teoria de veículos. Então vamos prosseguir aqui. Gráfico de velocidades, aquele que vocês viram lá no PowerPoint. Eu fiz aqui também da maneira bem arcaica, fazendo as 7 comandos. Que isso daqui, ó, velocidade 1, 3.6, pi sobre 30, rotação, raio dinâmico e redução de marcha. E aí eu vou plotar 7 curvas de velocidade que a gente quer ver, que estão bem aqui. Ó. Então, ó, olha só que legal. A gente sabe que na primeira marcha, aqui nesse intervalo de 2.000 a 6.000 RPM, o máximo que a gente consegue chegar com ela é um pouquinho acima de 50. Tá vendo aqui essa linha de 50? Segunda marcha, ó, pouquinho à frente também. Terceira marcha já chega em 100 quase. Quarta marcha chega a uns... Primeira, segunda, terceira, quarta... 130. Quinta marcha uns 170. Sexta marcha 240 talvez. E a sétima marcha teoricamente passaria de 300. Mas a gente sabe que aqui nesse ponto a resistência aerodinâmica vence o torque do motor. Então a gente ficaria parado aqui nesse 300. Mas na teoria, né, na cinemática, você a 6.000 RPM já teria passado de 300 há bastante tempo. Legal, vamos para o nosso próximo gráfico, para a nossa próxima análise. Curvas trativas, aquela hipérbole de tração que a gente viu. Mesma coisa, calculei o torque para cada marcha, com as reduções, ó, e de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta até sétima marcha, diferencial. Sobre o raio dinâmico, né, que isso daqui na verdade vai me dar uma força trativa, em newtons ou em kilonewtons no caso. Aqui a mesma coisa para calcular a velocidade, exatamente a mesma conta. E aí eu tenho o plot aqui, ó. Aqui eu tenho tração em newtons e aqui eu tenho velocidade em quilômetros por hora. De novo, voltando lá ao PowerPoint. Primeira marcha, ó, tração pra caramba, 16 kN. Mas a gente não passa de 50. A última marcha, pouquíssima tração. Talvez no máximo aqui uns 3 kN. Mas a gente consegue passar de 300 por ela. Se eu fosse traçar aqui também, poderia. A resistência, eu tenho a curva começando aqui do zero, subindo quadraticamente e cruzando aqui nesse 300, por volta aí de 3.000 newtons, a resistência aqui na sétima marcha. Então foi isso, galera. Essa foi a aula sobre caixa de marchas. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado aí da aula. Se tiverem sugestões aí, eu posso continuar fazendo. Eu só preciso de um tempinho a mais, porque esses vídeos são muito longos e, como vocês viram, demandam cálculos e eu preciso de mais tempo para fazer. Eu não posso fazer vídeo aula toda semana. Então vamos fazer uma revisão geral do que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que a primeira marcha tem que ser definida de forma que o carro consiga vencer essa rampa que você projetou e que tenha uma aceleração plausível, que tenha uma quantidade de aceleração razoável para você conseguir ter reação no seu carro. A gente aprendeu que a gente define depois a última marcha para te dar uma velocidade final numa rotação desejada do seu motor. E que as marchas do meio você calcula com método progressivo ou com método geométrico, se for o caso. Aprendemos também a dar uma olhada aqui nesses gráficos, né, de resistência por torque, por potência. Aprendemos os conceitos de sub, sobre, rotação e projeto ótimo. E aprendemos o mapa de velocidades e essa hipérbole de tração. Eu fico por aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Acho isso muito importante, motiva muito o meu trabalho. Não deixe de me seguir aqui no YouTube também e deixar o seu comentário no vídeo. Muito obrigado aí e até a próxima.